Estamos nessa noite retomando nossa série de mensagens com o tema das cartas do Apocalipse. E agora nós vamos então para a quinta carta, a antepenúltima carta, capítulo 3 do livro do Apocalipse, versículo de número 1. Abra sua Bíblia, portanto, em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. Amém? Quem não tem a Bíblia pode acompanhar ali na nossa projeção. Vamos ler a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Amém. Que palavra poderosa, hein? Que mensagem poderosa. Tens nome de que vives e estás morto. Palavras do Senhor Jesus para uma de suas igrejas na Ásia Menor. Irmãos, nós estamos num tempo de inteligência artificial, redes sociais, alta capacidade de comunicação e de acesso à informação. O mundo está interconectado. A globalização alcançou os continentes todos do nosso planeta. Você está agora aqui, você pode entrar em contato com alguém na China, no Japão, via internet. De modo que hoje, principalmente pelo advento das redes sociais, é muito possível pessoas aparentarem algo, sendo outra coisa completamente diferente. A câmera do celular, ela tem um campo de visão, um limite de alcance. Teu quarto pode estar todo bagunçado, mas se naquele espacinho que a câmera registra tiver tudo brinco, o que vai para a internet é o teu quarto arrumado e a tua vida muito bela. Ainda que em volta tenha cueca, calcinha, lixo, bicho, um monte de coisa em volta, mas não apareceu. E hoje vale muito não o que se é, mas o que se parece ser. Assim era a igreja em Sardes. Qual era a fama da igreja? Uma igreja viva. Mas como que Jesus enxerga essa igreja? Uma igreja morta. E acabou de me visitar um ser que eu não sei nem quem é. Ele é completamente estranho. O que é isso aqui, gente? Qual é o nome? Tá, um inseto. Tchau, inseto. Vai na paz. E assim, você que vai ouvir no YouTube essa mensagem, o pastor parou a mensagem porque um inseto pousou no púlpito e eu fui identificado, não sei o nome, achei curioso, estranho, não é um mosquito, não é, ele é meio grande, mas enfim. Estamos aqui, né, na Mata Atlântica. Você sabia que você está na Mata Atlântica, irmão? Aqui é área de preservação ambiental. É por isso que alguns irmãos vieram se esconder aqui, né? Aqui é paz, né, Daniel? Aqui é paz, a paz que nós falamos no início do culto, né? Quando eu ando por aqui, eu fico abismado, irmão. Eu falo, gente, eu estou no outro Rio de Janeiro. Então, um silêncio, é bichinho, né?
A gente está lá, é só barulho de moto, irmão, só estresse, só gente sem educação no Brasil. Hoje foi difícil dirigir, mas é isso. Voltando aqui, vamos voltar aqui para a palavra. Bom, eu queria começar, vocês sabem, você que está acompanhando a nossa série, nós não temos pressa de estudar o texto bíblico aqui na série. Eu já gravei, se eu não me engano, não sei, irmãos, mais de 10 mensagens dessa série. Às vezes em uma igreja, a última mensagem, a última série agora, que foi a igreja de Tiatira, nós tivemos 4 ou 5 partes, né? Até porque a gente costuma parar ali por volta de 8h35, 8h40. Então a gente vai caminhando, sem pressa. Até porque você aqui nesse tempo de estudo, você está indo comigo o quê? Versículo a versículo, né? Então a gente vai nos detalhes, para poder aprofundar o nosso conhecimento, e isso também tem muita aplicação prática para a nossa vida. Então hoje, como tem sido sempre, talvez essa palavra é um pouco mais panorâmica, mais introdutória, e fica até a sugestão para você continuar vindo, né, semana que vem, para você pegar a sequência do que é ensinado, que eu sei que no YouTube é mais difícil de acompanhar, né, mas você já está aqui, é bem melhor. Eu quero fazer então aqui, traçar aqui um perfil, um panorama histórico, cultural, de Sardes, não só da cidade, mas também da igreja. Então vamos lá, meus irmãos, para a gente poder conhecer um pouquinho, não só a cidade, também a igreja, mas também o que nós vamos abordar nessa carta, tá? Começando pela cidade de Sardes, uma das cidades mais antigas da Ásia Menor. Sardes era a capital do antigo reino da Lídia, ali na região da Ásia Menor, a atual Turquia. No século VII a.C., foi onde aconteceu o reino da Lídia. Essa cidade, ela foi uma das cidades mais importantes do Império Persa, depois também do tempo lá do tempo helenístico, né, que foi o período grego ali, e também o Império Romano. E ela era localizada no vale do rio Ermo, perto do Monte Timolo, ali na Turquia ocidental. Se você for visitar a Turquia, você vai visitar lá toda a região das 7 igrejas do Apocalipse, que estão no mesmo país, tudo na Turquia. Ela ficava a cerca de 80 quilômetros a leste de Esmirna, uma das cidades que nós também abordamos aqui, a carta de Jesus, do Senhor, a Esmirna. E era uma das 7 cidades citadas aqui em Apocalipse 2 e 3. Um dado interessante dessa cidade é que Sardes era sinônimo de prosperidade. Ela era sinônimo de riqueza. O rei Cresso, conhecido como o homem mais rico do mundo antigo, ele chegou a governar Sardes. E lá foi quando começou, no mundo antigo ainda, que isso não acontecia naquela época, a fabricação de moedas para transações financeiras e comerciais. Então, no mundo antigo começa a tendência dos países, dos povos, fazerem transações dentro do país ou fora por meio das moedas. Então, moedas de ouro e prata foram cunhadas ali pela primeira vez na história do que se tem conhecimento. Então a cidade, ela prosperava, ela crescia também por conta disso, e ela era um símbolo de ostentação, de luxo, de também, infelizmente, decadência moral. Um outro dado importante para falarmos dessa carta é que essa cidade, ela fica no alto da montanha. Então ela tinha uma acrópole considerada impenetrável, porque ela ficava no alto de um penhasco. E aí eles tinham essa falsa sensação de segurança, porque eles acreditavam que aquela cidade, ela era militarmente segura, totalmente, era impenetrável. O inimigo não conseguiria tomar aquela cidade, porque ela ficava estrategicamente lá no alto. Só que na história, 2 vezes, Sardes foi invadida e foi conquistada por outros reinos, começando pelo imperador Ciro, o imperador persa, ali por volta de 546 a.C., ele fica 14 dias acampado ao redor de Sardes, e ele percebe que é possível fazer fendas na rocha, e aí alguns de seus soldados, eles conseguem passar pela fenda da rocha, e pegam todos os soldados de Sardes dormindo. Então eles fazem essa invasão de madrugada e tomam a cidade de Sardes. E depois, futuramente, os seleucidas também vão invadir essa cidade, mostrando que essa cidade, aparentemente, apesar de aparentemente ser uma cidade segura, ela tinha falhas, e a falta de vigilância fez com que ela fosse dominada.
Aí essa linguagem de Jesus para Sardes, ser vigilante, tem para eles um sentido muito profundo. Quando eles receberam essa carta, eles também conseguiram entender que aquilo fazia alguma referência e alusão à história da cidade, quando ela tinha muita fortaleza, mas não tinha a segurança plena, e se não houvesse a vigilância plena, ela poderia ser destruída e dominada pelo inimigo. Falando sobre isso, um dos especialistas aí em Novo Testamento, chamado Craig Keener, ele vai dizer o seguinte: a confiança excessiva na segurança da cidade resultou em sua ruína. O mesmo aconteceu espiritualmente com a igreja. Quando você lê o texto, você percebe que a igreja, ela parece que não está sofrendo nenhuma perseguição. Você tem perseguição em Esmirna, você tem perseguição na igreja de Pérgamo, mas você não vê perseguição na igreja de Sardes. Ela também não tem o perigo das falsas doutrinas, dos hereges, como a igreja de Éfeso teve que enfrentar, a igreja de Esmirna teve que enfrentar, de Pérgamo teve que enfrentar. Mas a igreja ainda assim, sem perseguição, sem hereges tentando se infiltrar e destruir a espiritualidade e a fé dessa comunidade, essa igreja estava morta em sua maioria. Falando um pouquinho da religião e da cultura da cidade de Sardes, Sardes era um centro ao culto da deusa Cibele, ou Artemis, deusa da fertilidade, da natureza e dos mortos. Então eles acreditavam que a deusa Cibele, ela poderia fazer as pessoas ressuscitarem dos mortos, dar vida eterna. E também esse culto era um culto, como também em outras cidades que você percebeu nas últimas cartas, um culto muito pautado em prostituição, muito pautado em licenciosidade, ou seja, indecência. Não havia regra, então havia uma orgia, né, uma prática desenfreada de comidas sacrificadas a ídolos e de prostituição cultural. E imoralidade, ou seja, era o culto pagão na cidade de Sardes era um culto pautado em excessos, bebedeira, excessos. Aí eu fico pensando aqui, fazendo um parênteses, né? Você já reparou que quando você entra ali no campo da Serrinha, eu vi isso terça-feira, estava trazendo as irmãs no jardim de oração, e eu passei ali na entrada do campo da Serrinha, é aquele bar que a gente sempre aborda ali na evangelização da caminhada evangelística, o bar estava cheio, movimentadíssimo, muita música, muita bebida, muito homem. A maioria das pessoas que estavam ali eram homens. Aí eu fico pensando, porque você olha para o mundo antigo e a bebedeira era uma prática de adoração. Irmãos, nós estamos numa guerra espiritual nessa terra. Tem pessoas que estão adorando ídolos nos bares, nas vielas da nossa comunidade onde estamos plantados. Satanás tem sido entronizado numa cultura de desregramento moral, de indecência, pessoas que estão se entregando a vícios, pessoas que estão cometendo uma série de tipos de imoralidades, adultérios. Geralmente é o mesmo homem que bebe, o mesmo homem que ocupa os bares, é o mesmo homem que bêbado entra em casa e agride sua família, é o mesmo homem que está traindo a sua esposa na rua, é o mesmo homem que está totalmente desprovido de masculinidade e está causando dores para a sociedade. Isso é um desafio para nós de oração e é um desafio missionário para nós. Fechando parênteses aqui, no culto na cidade de Sardes havia muitas orgias, como eu falei, mas também haviam mutilações rituais. As pessoas se cortavam, e cortavam umas as outras, para adorar Cibele, ou Artemis. E havia, irmãos, uma coisa que eu pesquisando, recebi essa informação, um tal de frenesi religioso. O que seria esse frenesi religioso? É uma expressão de culto totalmente pautada nas emoções, na histeria coletiva e no êxtase espiritual. E aí vai um outro parênteses aqui. Porque a vida cristã, ela é uma vida
de equilíbrio entre razão e emoção. O culto permite a expressão emocional. Você deve expressar emoção na presença de Deus, nos nossos encontros solenes. Você pode chorar na presença de Deus, você pode se alegrar na presença de Deus, você pode ter expressões de emoção, mas o culto não pode ser totalmente pautado nas emoções. O culto também é razão. Esse culto racional que Paulo vai dizer, desse sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso corpo sendo apresentado, ou seja, é uma vida com Deus consciente da necessidade de não ser aquele que vai maquiar as suas emoções, mas também que vai exercer domínio próprio, porque diz a Escritura que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, quando a gente vê cultos em que as pessoas não têm controle das suas expressões, e muitas vezes elas tornam isso, na verdade, o centro da adoração e da celebração, eu digo para você que isso não tem base nem na Escritura, nem na história da igreja. Isso tem base naquilo que é a história dos cultos pagãos. Os cultos pagãos são cultos totalmente desenfreados também nessa exacerbação da expressão emocional. Então o povo gritava, e o povo chorava, e o povo urrava, e o povo saltava, e o povo aplaudia, e o povo fazia tudo isso, mas não exercia em nenhum momento reflexão. Entrava e saía e falava assim: rapaz, saí de lá cheio de alegria, saí de lá cheio de um monte de coisa. Mas o que você aprendeu? Não aprendi nada. Tem muita igreja caindo nesse engano. Tem muita igreja que o culto não tem racionalidade, que a prioridade do culto não é Cristo e o seu evangelho. O que é? É a performance do homem, seja cantando, seja orando, ou até o pregador muitas vezes, ele está atraindo mais atenção para a personalidade e para a performance dele, do que para o conteúdo que ele tem a compartilhar. O conteúdo fica em segundo plano. Então isso tem uma raiz no paganismo. Nós, cristãos batistas, tradicionais, bíblicos, avivados, amém, irmão? A gente é avivado? A gente é avivado. Então a gente crê na ação do Espírito Santo. E a gente crê que nós podemos expressar a emoção, mas a emoção tem o seu lugar. Nós trabalhamos no equilíbrio. Você pode chorar? Pode. Você pode sorrir? Pode e deve. Pode aplaudir? Pode. Você pode celebrar. Você pode se expressar. Você só não pode entrar e sair daqui sem ter refletido e sem ter exercitado a sua racionalidade e não ter crescido não apenas na graça, no poder, mas também no conhecimento das Escrituras e do próprio Cristo. Você crê assim, irmão? Amém? Amém, equilíbrio, é a palavra. Fecha parênteses. Vamos voltar a falar aqui sobre a cidade ainda. Tinha um grande templo dedicado a Cibele, e esses cultos influenciavam a cultura da cidade. Havia também, foi descoberta aí por arqueólogos no século XX, uma grande sinagoga em Sardes. Então você pode ter a ideia de que havia uma forte presença do judaísmo. A comunidade judaica era muito presente, muito forte e consideravelmente exercia algum tipo de influência política que pressionava os cristãos em algum sentido naquele tempo. Creio eu que não só em Sardes, mas nas outras cidades da Turquia antiga, haviam lá as sinagogas e os judeus estavam muito presentes, tanto que Paulo vai sofrer perseguição dos judeus, porque Paulo vai iniciar esse trabalho missionário aqui, nessa região, ali no capítulo 19 de Atos, quando ele vai cumprir o ministério lá em Éfeso. É em Éfeso que ele alcança as igrejas e planta igrejas na Ásia Menor, dentre elas a igreja de Sardes. Falando agora um pouquinho da igreja, você vê que hoje a gente vai ficar só no panorama, né? A gente fica só no panorama hoje. Semana que vem a gente começa a mergulhar na carta, tá bom? Mas pelo menos você já tem informações que você não imaginava ter sobre a cidade de Sardes, sobre a igreja e sobre o porquê dessa carta. Vamos lá. A igreja em Sardes, ela, como eu falei, foi plantada na missão de Paulo, em Éfeso. E você percebe no texto que a igreja era uma igreja visivelmente ativa, mas espiritualmente morta. A gente vai aprofundar isso depois. Como eu falei, não havia menção nem de perseguição, nem de heresia aberta. Então, possivelmente, irmãos, essa igreja, porque ela cresceu em número, preste atenção, porque ela cresceu em poder financeiro, porque ela cresceu em influência social, ela entrou num estado de acomodação e de indiferença à realidade espiritual daquela cidade, que começou a se infiltrar no coração daquela membresia.
Então, a cidade passou a não se importar tanto com a igreja. Sabe por quê? Porque essa igreja já não fazia mais a diferença. Aí eu olho assim para a nossa igreja. E, irmãos, nossa igreja tem estrutura? Tem, irmão. O que não falta aqui é terreno. Talvez a gente não tenha grana, mas a gente tem estrutura. A igreja tem nome? Tem. É a igreja talvez mais antiga dessa região. Dessa aqui, né? Confere. 73 anos. Esse ano a gente vai para 74 anos. Acho que nenhuma assembleia que está ali embaixo, nenhuma outra igreja aqui perto. Tem uma igreja? Ah, não, então. Pronto. Então, das evangélicas, nós somos a primeira igreja. A primeira igreja. Não só batista, mas a primeira igreja na Serrinha. Na Serra do Mendanha. Então, nós temos nome. Nós temos história. Se eu pudesse sentar com os irmãos aí mais antigos da igreja, poderiam contar grandes histórias. Histórias da cerveja lotada. Histórias dos corais. Não é isso? Histórias de batizar um monte de gente. De tantos membros que já estiveram aqui. A gente teve a oportunidade no último domingo de reencontrar um irmão que foi batizado aqui em 1962, irmão. É história, não é? É história. 1962, meu pai tinha, deixa eu fazer a conta aqui, 2, 3, mais 2, tinha 5 anos de idade. Meu pai, imagina eu, nem tinha nada. O que, irmão? Você queria falar? A irmã Leila tinha 1 aninho. Você que está ouvindo a gravação, a irmã Leila hoje tem alguns anos na sua vida, né, irmã? É umas décadas, né? Então, nós temos nome, nós temos história. Nós estamos aqui, fazemos parte dessa cultura, de tudo que aconteceu aqui nessa terra. Mas, irmão, pode ser que, com o tempo, a igreja ganhe, as pessoas não estão, talvez assim, olhando e espantadas com nada, porque talvez a igreja ela deixou de incomodar, porque não evangeliza mais, porque os membros estão cada um na sua casa, aí vem para o culto, aí vai para casa. A gente passa a ver o povo bebendo, a gente passa no campo do futebol, o povo está xingando, está bebendo, mas está tudo bem, a gente está aqui, domingo a gente está se reunindo. Então, talvez, irmão, essa carta se aplica muito à nossa realidade, pelo que talvez venha sido um pouco da realidade da igreja, de já não ter a voz que talvez já teve. Mas o Senhor Jesus, irmãos, quando Ele escreve essa carta para a sua igreja, Ele fala para a igreja, olha só, se arrepende, sabe por quê? Porque eu tenho para você vestes brancas, eu tenho para você um nome, eu tenho para você ainda um propósito a ser cumprido. E, irmãos, o que estava morto, Jesus tem poder para ressuscitar. Talvez você que está mais tempo do que eu aqui, eu estou aqui há 5 meses, completei essa semana 5 meses de igreja, PIB do Mendanha, membro da igreja, e pastor da igreja, e pastor. Não é isso? Mas você que está mais tempo, talvez você olhe e fale assim, não, mas naquele tempo foi melhor. Ou, a igreja já chegou no seu limite, não tem mais nada para acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Bota ali para mim o texto, por favor. Versículo 1. Vou terminar aqui nessa parte, tá? Semana que vem a gente começa a avançar. Ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja aqui? É o pastor. Ele dá para o anjo a carta e fala, lê para o povo. Eu tenho coisa para dizer a você e tenho coisa para dizer ao povo. Ao anjo da igreja escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Agora vá lá, bota por favor aí para mim, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 4. Bota para mim aí, por favor. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, a gente está estudando elas aqui, estamos estudando a 5ª igreja. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é aquele que é, que era e que há de vir? Diga, o Senhor Jesus. Diga, o Senhor da igreja. Da parte também dos 7 Espíritos
que se acham diante do seu trono. Você já aprendeu aqui, quando nós estudamos a menorá, o candelabro, que 7 indica plenitude. Quando nós falamos de 7 espíritos, estamos falando de um espírito só. Estamos falando da plenitude do Espírito de Deus. Não existem 7 espíritos de Deus. É uma linguagem figurada, alegórica, apontando para aquilo que é completo e pleno na pessoa do Espírito. Porque quem vivifica a igreja, quem traz avivamento, quem levanta dos mortos, quem faz a ressurreição acontecer, não é o pastor, não é o líder, não é o irmão, não é a irmã, não é o dizimista, não é o não dizimista, não é o que tem 10 anos de igreja, 20, 50, 70. Quem levanta a sua igreja e reaviva a sua obra é o Espírito Santo de Deus, que continua sobre a sua igreja. Continua nesse lugar. E ele, bota de novo ali, filha, não tira mais dali não, deixa o texto ali parado. E ele, porque Deus é apresentado como trindade, apresentou aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo, aos 7 espíritos, o Espírito Santo de Deus. E aí Jesus, vai lá para 3, versículo 1 de novo. Jesus vai dizer para a igreja, quem está dizendo para você, pastor, é quem tem os 7 Espíritos de Deus. Portanto, quem tem a plenitude do Espírito, quem na verdade orou ao Pai, e Ele deu à igreja um outro Consolador. Jesus subiu para que o Espírito Santo pudesse descer, e o Espírito Santo desceu, e o Espírito Santo está sobre a igreja. Mas Jesus não tem apenas os 7 Espíritos de Deus, Jesus não tem apenas essa comunhão plena, e essa unidade gloriosa com esse Deus que é o Espírito, e que com Ele e o Pai são um. Não, Ele também tem as 7 estrelas, irmãos. E deixa eu ver se você tem acompanhado aqui a série e vai lembrar. Quem está acompanhando tem que lembrar. Quem são as 7 estrelas? As igrejas. Não é isso? Não é não, irmã. Não, a irmã falou até bem. Não são as igrejas, são os pastores. Jesus está dizendo nessa noite, pela palavra, eu tenho o poder para trazer avivamento para essa terra, e eu sou o que tem o controle e exerço a liderança sobre essa igreja. Essa igreja não é liderada por mim, é liderada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele tem as 7 estrelas, Ele tem todos os pastores na sua mão. E a melhor coisa, irmão, é um pastor estar debaixo da liderança do Senhor Jesus. Ele está dizendo, igreja, eu que tenho os 7 Espíritos de Deus e tenho as 7 estrelas, eu conheço as tuas obras. Eu conheço não apenas obras de serviço, porque eu tenho certeza que essa igreja, se tem obras, ela servia. Tenho certeza que havia departamento de evangelismo e missões, que havia ministério de oração, de intercessão. Tenho certeza que havia equipe de louvor. Tenho certeza que havia oficiais diáconos e havia corpo pastoral. Tenho certeza que havia trabalho missionário. Havia uma série de coisas, evangelismo, vigília, culto no lar, pequeno grupo, célula, né, que o pessoal fala. Existia culto de tudo quanto é jeito. Obra não faltava, serviço não faltava. Mas ele fala uma coisa: vocês não têm as boas obras, que são frutos de uma fé que se materializa num relacionamento verdadeiro com Deus, que é pautado num caráter transformado. Vocês não crescem em santidade. Vocês têm fama de estarem vivos para a sociedade. Vocês não param de crescer em número. E talvez, irmão, você olha para o cenário evangélico no Brasil, o que você tem aí? Igreja lotada. Aí tu vai ouvir a pregação, teologia do coach. Aquilo que você viu, Deus deixou você ver, Deus deixou você olhar, Deus deixou você tocar, Deus deixou você imaginar, então você vai ter. Você nunca ouviu isso, né? Amém, por não ter ouvido, irmão. Como o mesmo amigão já falou e viralizou também na internet. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus você é o centro.
Jesus não vive sem você. Ou então esse pessoal que vai dizer assim: meu irmão, Deus tem aqui porta para abrir. Deus tem aqui, lá a janela dos céus vão ser destravadas. Cadê as suas primícias? Entrega as suas primícias, faz o teu sacrifício, R$1.000 de sacrifício, que os céus vão destravar R$10.000 na sua conta essa semana. Golpistas, mercenários da fé, estão pregando nas igrejas lotadas, e o povo está se ajuntando, mas o Senhor olha para a sua igreja e não vê a centralidade da palavra, não vê amor pelas escrituras, não vê membros que se entregam ao Espírito Santo em oração nas suas casas, que se dedicam a ter vida devocional, pessoas que têm compromisso ético com a palavra e com a igreja e com o reino. Não, nós temos esse mercado evangélico. Ele fala: tem fama de que vives, está cheio de carro. Gente, o que pauta ministério hoje, pastoral, pastor encontra pastor, a pergunta é: e aí, meu irmão, qual é a tua igreja mesmo? Igreja Primeira Batista do Mendanha. Quantos membros? Aí o pastor também é tentado falar uma coisa que eu falo às vezes, mas já estou pedindo a Deus graça para não falar mais, porque eu falava assim: não, nós tínhamos 38 quando eu cheguei, mas agora já estamos indo para 60. Olha a ideia de multiplicação. Pá, pastor maravilhoso, chegou, tinha 38, e agora, só que eu não estou contando para esse irmão que desses quase 60, tem uns adolescentes jovens da nossa igreja que são membros, mas não estão na lista do hall de membros. Se somar eles, Ana Laura, Júlia, né? Já soma mais 5. Aí tem o pessoal que chegou comigo, de moça bonita. Aí tem as irmãs que vão chegar, amém, irmãs? Vão chegar, né? Já chegaram, no nome de Jesus, né? Já estão aqui, já amarrou, já botou aqui, já está amarrado. No bom sentido, né? Não é isso? Está chegando o pessoal lá também, os jovens lá Aí pronto, somou, está quase 60. Por quê? Porque o que pauta sucesso no ministério para muita gente, principalmente para os homens, para os seres humanos: número. Você tinha 38, tem 60. Daqui a pouco você tem 100. Pronto, o ministério é abençoado. Mas e se eu tiver 100 pessoas aqui que não tem compromisso com o evangelho e com o reino de Deus? E com missões? Que só se ajuntam no domingo e, na verdade, a igreja só vive problemas. O povo se odeia. Bom, eu vou parar por aqui. Eu prometi parar esse horário. Já estamos no horário de parar. E nós continuamos na semana que vem. Porque Jesus Cristo olha para a igreja em Sardes e ele percebe uma decadência espiritual. E a gente vai aprofundar isso melhor na próxima semana. Eu termino... Cadê o Jonathan? Jonathan, chega aí, meu filho. Eu termino citando 2 autores. William Barclay e J.K. Bell. Um vai dizer assim, o William vai dizer: Sardes representa aquela igreja cercada de privilégios, riqueza e fama, mas interiormente frágil, relaxada e indiferente. E o nosso irmão Bell, a igreja de Sardes estava satisfeita com reputação, estrutura e tradição. Faltava-lhe vitalidade espiritual. Faltava só o Espírito Santo. Tem igreja que tem telão de LED, ar-condicionado, estrutura de música, dinheiro que não falta para tudo, gente abarrotada, 2, 3 cultos, só falta uma coisa lá: Espírito Santo. Só falta uma coisa: Bíblia. E com isso eu não estou aqui no discurso: então você está satisfeito, né? Os bancos estão vazios, o senhor não vai fazer um esforço para que esses bancos se enchem. Não, eu gostaria e oro para que essa igreja lote mais de pessoas salvas, que queiram conhecer a Cristo e viver para a glória de Deus e serem cheias do Espírito Santo. Quero uma igreja grande, uma igreja cheia de gente convertida, de gente que anda com Deus, que cresce em santidade. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.